Fala, meu povo, como você está? Estamos muito felizes em mais um Global Podcast, poder chegar até o seu lar, na sua casa, no seu trabalho, trazendo muitas informações incríveis. E hoje nós temos aqui convidados especiais, o grande pastor Henrique, nosso pastor empreendedor e pastor de celas, e também nosso convidado, o DJ Lazarete. Rapaz, já temos um tempo de fala, né? Dá um oi pra galera, pode começar pelo pastor. E aí, galera, tudo bom? Então, estamos aqui felizes com o pastor Cassiano, Mateuzinho, amigão de longa data, né, para compartilhar algumas coisas nessa tarde, né? É uma aliança de anos, é Uma pastor? aliança de anos. A gente vinha falando isso, né, cara? Que massa estar aqui com vocês hoje para bater um papo, falar um pouquinho de ministério e agora também estamos caminhando um pouquinho mais juntos, né? Tô feliz demais de poder estar aqui com vocês Quanto hoje. tempo nós já se conhecemos? Quanto tempo nós estamos próximos? Cara, eu tava tentando calcular hoje, mas eu acredito que por volta de uns 6, 7 anos, eu acho. A primeira vez que eu conheci a igreja, o ministério, foi na avenida, acho que na avenida principal, ali de Campo Bom. Avenida do Brasil. Isso, e foi um evento bem legal de jovens. O Ayrton tinha colocado uns Fire Machine e tal. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. E acho que foi num domingo, acho que era tipo o encerramento de alguma campanha que tava De tendo. atividade. E, cara, foi bacana porque dali em diante manteve essa aliança, sabe? Sim. E praticamente uma ou duas vezes por ano, pelo menos, a gente tá juntos em algum evento ou outro. Alguma atividade. E antes da pandemia, eu estava também já conseguindo pegar alguns cultos com vocês. Eu estava Sim. morando em São Leopoldo, depois Sim, me mudei pra sim. igrejinha, agora estou no Novo Hamburgo novamente. Então, agora estamos mais Mais pertinho. próximo. Um evento top também que eu lembro foi aquele evento que a gente fez no Key Center, né? Ia lembrar isso aí. Das agora. cores. Nossa. Foi muito legal também. A única coisa que foi ruim foi que o pastor Eder teve a ideia de fazer as farinhas, né? Lembra? Embolorou, deu tudo errado, ia fazer de novo. Aí depois acertei um ponto, deu certo, foi legal, foi incrível. Mas que bom, Matheus, fico muito feliz. A gente tem um carinho muito grande por você, pelo seu trabalho. Né? O pastor Lito que sempre há as conexões com toda essa galera, né, do meio artístico, né? Artístico cristão, gospel. E a gente ficou muito feliz mesmo. A Life Fiz uma igreja que ama o teu trabalho, pega junto. É só dizer que o Matheus está chegando e a galera vem mesmo. Eu lembro que a gente fez, lembra, uma festa no restaurante? Sim, eu lembro. Foi Aham. muito, muito legal. Então, fico feliz mesmo. Não, e só de manter esse contato, pelo menos de estar vindo várias vezes no mesmo lugar, é sinal de Sim. que também eu consegui vir e manter a porta aberta, Exato. sabe? De ter uma aliança legal com as pessoas. Porque assim, quando a gente viaja por vários lugares do Brasil, a gente vê várias histórias, né? De pessoas que vão nos lugares e fecham as portas, Sim. ou tratam as pessoas mal, Sim. ou às vezes não consegue ter um tempinho de mesa ali para bater um papo com o pastor, ou o pastor conhecer a pessoa e ter um pouquinho mais de intimidade com o artista que está ali, Sim. né, ministrando. Então, acho Sim. que é legal isso, principalmente no nosso meio cristão, conhecer a vida da pessoa também que está ali ministrando em cima do altar da igreja, né? Bom, bem colocado. É importante a gente, então, ir em qualquer lugar pela primeira vez. A gente pode ir em qualquer Sim. lugar pela primeira vez. Mas voltar. Voltar. Tem que estar ligado a uma aliança, a relacionamento. Verdade. Boa, né? Essa é boa. O guri é inteligente. Essa é boa. O guri é inteligente. Pois bem, gente, nós estamos aqui e qual a ideia? A ideia é nós trocar algumas informações, trazer algumas informações bem legais relacionado a esse ministério específico. Né? O Matheus tem alcançado muitos jovens, tem feito trabalhos incríveis e nós queremos fazer algumas perguntas aqui. Nós temos algumas perguntas bem legais que a gente queria que você respondesse pra gente. Tá Vamos preparado? nessa, vamos pra É. cima. Que rufem os tambores. Glória a Deus. Pois bem, como começou essa paixão por música eletrônica? Então, hoje eu tenho 25 anos. A música eletrônica ela entrou na minha vida, eu tinha por volta de uns 8, 9 anos de idade. Ainda era bem criança mesmo. E o meu irmão... Sempre foi da igreja? O meu irmão ele foi dependente químico durante muitos anos, né? Usuário de Sério? cocaína. E ele conheceu uma menina, que a menina era da igreja. Eles começaram a se envolver num certo tempo da vida. E ela converteu ele para Cristo. Caraca. E ele converteu a família toda. Então, eu, criança, ainda vim para Cristo. Eu, na época, converteu minha mãe também. Converteu a família. Então, os três sempre, né? Eu, minha mãe e o meu irmão sempre... Desde criança, praticamente, eu sempre Sim. estive em contato com a igreja. O meu pai foi comprar cigarro, não voltou mais. Então, praticamente, nunca Sério? tive assim, um contato com meu pai. Lógico que agora, depois de adulto, conheci ele pessoalmente. Consegui ter um pouco mais de aproximação. Ele também teve problema com dependência química, mas pelo lado do álcool. E, cara, por eu crescer no meio da igreja e sempre ter uma cabeça, assim, voltada à modernidade, à tecnologia, e eu peguei a época onde o computador também estava começando a se desenvolver, né? O Windows XP. Então, eu peguei toda aquela era da tecnologia e acho que uni com a minha vontade de... Eu sou uma pessoa muito do ato de servir, né?
Acho que algo que eu gosto muito é de poder servir as pessoas, servir em algo. E na minha igreja local, na época, eu comecei servindo na mesa de som. Então, o pastor me colocou já numa área que eu gostava, que era a parte de som, de ajudar. Faltava lá a pilha do microfone do pastor, eu ia lá no meio do culto, lá trocar pilha. Então, gostava muito daquele envolvimento. E no meio desse tempo ali, que eu tinha por volta de uns 11 anos de idade, a gente começou a perceber que vários jovens da minha igreja começou a sair dos cultos jovem e ir para balada noturna. Então, o pastor, na época, falou assim, cara, a gente precisa achar algo atrativo para manter os jovens aqui depois do culto. E daí, na época, eu era muito criancinha, eu lembro que eles me apontaram assim, Matheus, então vai fazer um som pra gente depois do culto. Eu, meu Deus do céu, assim? Cara. Eu sempre fui muito tímido, assim, muito travado. Sério? Demais. Demais. Sempre fui muito travado, assim. E na época, cara, tinha alguns ministérios também no Brasil iniciando esse projeto de música eletrônica. Na época tava o PV, DJ PV estava iniciando o projeto dele. Na época tinha também alguns DJs do Rio de Janeiro, Frank Knuckles, alguns outros caras que estavam iniciando um pouquinho uma cena, digamos assim, de música eletrônica cristã. E eu comecei naquela era, assim, onde tudo ainda era mato, né? Bah. Então, desde novinho gostava muito da tecnologia. Então, durante a semana eu ia para a escola de manhã e de tarde ficava na frente do computador ali, como faz isso, como faz aquilo, como remixar música e fazer coisas. E daí, nos finais de semana, geralmente nos cultos jovens, o pastor, depois que terminava o culto jovem, ele me dava aquele espaço para tocar um som. A princípio era só tocar o som, né? E eu ficava escondidinho atrás da mesa ali, porque eu me sentia bem em estar servindo, mas eu não queria aparecer muito, não queria usar microfone, não dava nem um alô. Assim. Mas tu é que nem gago, então, porque gago quando canta não fica gago, né? É tipo isso. E, cara, com o passar do tempo, eu comecei a sentir... Cara, algo bom em estar servindo, sabe? E a minha igreja trabalhava com células na época. E um dia a líder da célula falou assim pra mim, Matheus, um dia você vai ser um grande líder de louvor. Eu pensei, cara, mas eu não sei nem tocar minha vida direito, vou ser um líder de louvor. Porque na minha cabeça, na época, líder de louvor seria alguém que ia tocar um violão, ia tocar uma bateria, ia tocar uma guitarra. Não imaginei que um líder de louvor seria um louvor eletrônico, né? Com a tecnologia que na época estava avançando, né, ainda. Uma novidade no mercado. Tudo era novidade. E lembro que até no meio secular também, a música eletrônica, bem naquela geração, começou a entrar em novelas. Era uma geração onde a música eletrônica começou a colocar letras junto, acho que através de um artista que é muito conhecido no mundo secular, que é o David Guetta. Acho que ele fez muito essa transição de botar letras pop em cima de um instrumental eletrônico. Então, popularizou a música eletrônica. Tocou na rádio, tocou na TV, facilitou. E na mesma época ali, eu também enxergava isso acontecendo no meio secular e pensei, cara, por que a gente não pode fazer letras cristãs em cima de uma batida eletrônica? E comecei a aprender produção musical, comecei a me desenvolver, e dali em diante o ministério, que a líder lá tinha comentado comigo que um dia eu seria um líder de louvor, começou a se desenvolver. Da minha igreja local começou a partir, assim, naturalmente, um convite. Eu morava em São Leopoldo, então começou um convite para Novo Hamburgo. Nossa, tô indo para Novo Hamburgo. Aí na próxima semana, Porto Alegre. Aí daqui a pouco Santa Catarina, daqui a pouco São Paulo, Manaus, Argentina, Uruguai, Paraguai. E foi fazendo conexões que, sinceramente, nem eu entendo ainda como as coisas aconteceram. Mas Deus fez, assim, uma criança, um moleque. Cara, é uma ficha que cai que eu vim falar. Teu ministério iniciou através do servir. Servir, exatamente. E eu me recordei uma coisa, lembra a primeira vez que eles vieram? Nós não tínhamos condições. Aí o pastor ele mostrou um vídeo teu. Cara, esse guri aqui é muito bom, fazer um agito pra galera, vai ser top e tal e tal. Eu falei, cara, beleza? Mas, cara, imagina quanto que não é. Daí o pastor falou, cara, não sei, eu vou ver com eles. Aí depois eu perguntei, pastor, quanto que vai ser? Não, fica tranquilo que a gente resolve. Aí eu não sei o que o pastor fez na questão ali, sabe? Mas era bem início, porque nós ficamos um ano num prédio pequeno, fomos na fé para um prédio grande, mas só por fé mesmo, porque condições nós não tínhamos nenhuma, né? Aí eu recordo numa ocasião, eu acho que foi na festa Colors, ali no OK Center, que daí o Vini, no final ali, daí a gente já tinha condições, né, de pagar. Eu lembro que o Vini, assim, se emocionou, você se emocionou, disse, cara, isso aqui vai, né, ter uma significância muito grande, muito mais do que dinheiro, é pela parceria. Mas realmente, quando tu falou em servir, a gente tem duas formas de servir, né? Com o nosso tempo, com o nosso dom, com literalmente mergulhar, né, como pessoa, mas também financeiramente. Então, quando tu vem e disponibiliza e está pronto para fazer e gasta
É o teu tempo, investe teu tempo. E tipo assim, ó, tá tudo certo. Na hora que todo mundo vai sentar na mesa e tem fartura, todo mundo tem direito de sentar, né? A maioria das legal. vezes, né, que o Mateus veio foi nesse propósito de servir mesmo. Porque o valor que a gente conseguia passar para eles não era o que precisava. Que pagaria um assim, show. que pagaria, Que isso. sempre foi top. Mas a mensagem do Mateus, pela nossa amizade, enfim, é isso. Nós estamos juntos. Né, Mateus? Sempre foi assim. Nós estamos juntos, vê o que consegue fazer. Nunca, tipo assim, ó, se tinha agenda, vinha. Não era o valor que barrava a vinda. Sim. Então, a gente vê isso que não é só um trabalho. Existe um propósito. Existe, com certeza. Senão tu não vem, né? Senão se moveria só pelo trabalho. E essa parte financeira também eu vejo que é algo que pega muitas pessoas, porque às vezes tem pessoas que também não entendem que a parte das finanças, que nem tu tinha comentado, ela faz parte para que muitas coisas aconteçam. Com Por exemplo, certeza. quer botar fogos, quer Sim. botar isso, quer comprar tinta em pó para fazer uma festa. Tudo acaba gerando custos, Os né? próprios teus equipamentos. E às vezes até para a própria igreja também. Por exemplo, a gente vê festivais gigantescos hoje que acontece, sei lá, um Rock in Rio. Cara, imagina o caminhão de dinheiro que não vai só numa estrutura de palco ali, um painel de LED. Né? Ou às vezes vem aqui num culto no domingo na igreja e não faz noção que aquele LED que tá ligado atrás custou um valor X, entende? Exato. Então as pessoas hoje não conseguem também dimensionar e às vezes colocam assim, as coisas de Deus é tudo meio atirado e lá no mundo é tudo muito bonito, mas é que tudo gera um custo, né? Para ser feito. O investimento, né? Por exemplo, assim, no reino de Deus, eu acredito nisso. Que a gente nunca vai fazer nunca vai ter o gasto, vai ser o investimento. E nem tu falou. O que tem que... E isso, na verdade, dentro do que nós vamos falar, é um tabu ainda das igrejas, né? Que para Deus pode ser de qualquer jeito. Para Deus é que teria que ser muito melhor do que o mundo oferece. Né? Daí pega um Rock in Rio que só a sonorização nem é do Brasil, né? A sonorização é de fora do Brasil que vem. Então tu imagina quanto que os caras gastam em... Só o translado, só assim... Não, e o ingresso mínimo ali já parte de R$200. O crente se mixa para pagar 10 pila no curso, sabe? Então não tem como comparar, às vezes, uma coisa a outra, né? Ou às vezes comparar, por exemplo, o trabalho do Mateus Lazzaretti, o trabalho de um artista gigantesco que toca, que às vezes a música é quase a mesma coisa, mas a estrutura que tem na volta daquele DJ, tudo muda, né? Então, na verdade, nunca foi pela estrutura, pelo financeiro, cara, pelo propósito, literalmente, de ir e servir. Antes o Ayrton estava comentando algo que ele esteve participando num projeto com crianças, agora há pouquinhos dias. E no final do ano passado eu participei também num projeto de crianças carentes, assim, no meio da pandemia. E, cara, não faz ideia o quanto eu me senti bem. Eu tirei a gasolina do meu bolso, paguei fogos do meu bolso, fiz tudo do meu ali para poder servir. E, cara, não chorava assim fazia tempo, cara. E naquele dia eu chorei ministrando para criança, velho. Vê se tem cabimento. E, cara, fui muito mais ministrado do que, às vezes, estando num evento gigante, com uma mega estrutura. Então, não é pela estrutura em si. É por ir fazer. E Deus lá no meio se mostra de várias maneiras. O propósito, né? O propósito para o qual Deus nos chamou é que nos move. E isso não quer dizer que o valor não é necessário, né? Para manter um projeto, né? Mas o que acontece, falando assim abertamente, e ainda nós estávamos falando assim, antes, o que te coloca em alguns lugares e qualquer pessoa vão ser conexões, né? Mas o que vai fazer você voltar é o caráter, né? Então, assim, ó, se também nós tivermos em um outro momento, como a gente já está, nós também não vamos ser injustos e não abençoar, né? Com certeza. Isso é uma coisa que a gente tem essa cultura, do que tiver ao nosso alcance, nós não vamos ser aquele sugador que vier à nossa mão. A gente tem falando em investimento, né? Fizemos uma festa agora, está decorada a igreja ainda, né? Sim. A gente levantou valores de projeto, assim, na célula e tal. Daí esse dia um rapaz me perguntou uma coisa, eu falei, cara, as células conseguiram investir R$1.000 para a festa das crianças. Que teoricamente é uma igreja só, mas são funções diferentes, mas não se completam. Então, tipo assim, a estrutura das células levantou o recurso, abençoou a questão Kids. E foi uma baita de uma festa. Uma festa, então, assim, ó, eu falei, tá vendo porque a gente fala no palco que se entrar milhões, nós temos projeto para milhões. Tem mesmo, porque, tipo assim, ó, quanto mais tu puder fazer em prol do reino, tu vai fazendo. O coração tem que estar claro, assim, quanto ao reino e quanto tu pode fazer. Disponível, né? Disponível.
Paulo, mais uma pergunta. Qual foi a aceitação da igreja dos cristãos quando você começou a tocar? Como foi a aceitação com essa novidade? Cara, inicialmente... Que é aquela frase, vamos botar o mundo na igreja. Inicialmente era muito isso, assim, diversas pessoas sempre tinham um preconceito, né, de julgar antes de conhecer, né? Então, criavam uma rotulagem de que aquilo é o mundo tendo para dentro da igreja. E, às vezes, nem iam no evento para saber o que acontecia lá. Né? E antes, eu e a Ayrton estava conversando sobre os gostos musicais. Por exemplo, eu vou pegar, sei lá, meu avô que gosta de música gauchesca. Cara, quando ele ouvia ali um Opus Dei, ele... Nossa! Amava. O Paulo teve há pouco tempo com nós. Foi uma festa incrível. Tivemos quase 100 visitantes, né? Que são pessoas amantes da questão gaúcha. Da música gaúcha. E aí vai pegar, às vezes, um adolescente, o cara vai falar, não, essas músicas de velho aí, na igreja, entende? E eu, particularmente, não gosto de um rock pesado. Mas, cara, eu tenho que tirar o chapéu pro trabalho que a Oficina G3 faz. Eles vão lá no meio do perdido, do cara que curte o rock and roll pesado e ganham os caras pra Cristo. E, cara... Eu não gosto da musicalidade em si, mas, cara, as letras, a mensagem, o que eles fazem tocando ao vivo, cara, é fenomenal. Então, eu acho que esse respeito precisa ter, sabe? Entender que Deus, quando levanta as pessoas e tá levando além, cara, o diabo não quer perder a alma pra ninguém. Exato. Né? Então, se Deus tá levantando alguns ministérios com a multiforme graça de Deus, né? Sim. Eu acho que isso a gente tem que olhar sempre com aquele olhar de, cara, abençoar para que vá além, para que alcance mais pessoas, para que chegue no lugar de mais pessoas. E hoje eu já vejo que perdeu muito esse preconceito, sabe? Eu vejo que muitas pessoas já entenderam o propósito do trabalho. Acho que, além do meu trabalho como DJ, vários outros DJs também têm feito um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho legal. Então, acho que tudo isso, cara, fomenta, assim, de que é algo sério. Até porque eu imagino que quando entrou a bateria na igreja, era um pecado. Meu Deus, esses tambor do diabo aí dentro da igreja, até entendeu? hoje, né? Tem alguns lugares ainda mais tradicionais que não sei. a bateria não entrou ainda, a guitarra, né? meu Deus do céu, o que? Essas cordas aí, o que é isso, meu Deus do céu? Então, eu acho que tudo que é novo gera aquele primeiro impacto, né? Sim. E por um lado eu acho ruim, mas por outro lado eu acho bom, porque também a igreja não permite que qualquer coisa, de qualquer jeito, entre falando que é de Deus e daqui em diante essa é a verdade absoluta. Então acho que é ruim, mas também é bom, sabe? A igreja se preservar porque um pouquinho. Acaba tendo uma cautela. Uma cautela, para que não seja qualquer coisa, né? E o que vem com o propósito, que nem tu mencionou, a questão gauchesca, o rock, o pop rock, enfim, acaba o que vem com o propósito vem e fica. Diferente de alguns movimentos que eles vêm e tu vê, daí agora deu um movimentão lá e tal, vou fazer agora. Eu lembro de um movimento que começou, até um pastor amigo meu participou de um evento e ministrou sobre esse rapaz. Ele era responsável pelo movimento assim nas ruas. E tá tudo certo, eu acho que tem que fazer a igreja, né, do lado de fora. Não significa que vai ser só numa atuação, pode fazer todas as atuações, desde que tenha resultado. Né? A gente fez evento com célula, não, com tenda, né? Trancamos rua. Fizemos evangelismo nas casas, fizemos um caminhão. Tudo isso é válido. Mas desde que tenha um propósito. Aí eu lembro de uma questão que um cara estava fazendo um movimento no Brasil e um pastor amigo meu foi atender ele e Deus falou para esse pastor amigo meu, ele falou, cara, você está tendo a capacidade de trazer muita gente, os desigrejados. Só que você precisa direcionar eles para a igreja. Porque, vamos ser sinceros, se você quer comida, você vai onde? No supermercado. Você quer gasolina, você vai onde? No posto. Mas se você quer buscar mais de Deus, vai onde? Na igreja. Né? Então, aí eu me surpreendi. Esse meu amigo, falou isso para ele com muita seriedade, foi muito forte mesmo, assim. Aí ele falou assim, eu quero orar por ti. Cara, ele foi muito humilde. Ele caiu de joelho e disse assim, eu quero que tu ore por mim. Porque eu fui vendo esse movimento crescer. E hoje cresceu tanto que fugiu da minha capacidade de administrar, de ter essa gestão. E eu estava pedindo para que Deus falasse comigo. Porque o que eu vou fazer? Não existe uma igreja na rua. Pode ter um movimento na rua que vai levar para as igrejas. E eu preciso disso. Aí, então acaba sendo algo pontual. Todo movimento que vem e vai levar a honrar líderes, honrar pastores, né? Direcionar o que a Bíblia fala sobre a questão eclesiástica, para ter certeza que vai ter benefício e vai contribuir para o crescimento do reino de Deus. Todo movimento que vem é um movimento, né? Porque tem muitos movimentos. Sim. Né? Eu lembro, na ocasião, quando nós iniciamos com a Life Peace aqui, abriu um monte de igreja. Né? E aqui em Campo nós temos a fama da igreja dos milionários. Glória a Deus! Né? Estamos no caminho, né, Matheus?
Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que eu vi um monte de igreja abrir, a gente viu um monte de igreja fechar, porque não tem propósito. Mas tudo aquilo que vem com um propósito, seja uma igreja, seja um movimento, seja essa pegada que tu tem dessa música, né? DJ, eu falava pra galera, o DJ, sério, vinha gente que não sei da onde, né? Porque vai construindo algo que tem propósito. E o meu trabalho, ele tem muito a ver com isso que tu estava falando agora, porque inicialmente era somente música eletrônica e o Matheus escondido atrás da mesinha, com vergonha e tudo mais. E com o passar do tempo, meu amadurecimento também como homem, né? Fui crescendo junto com o meu ministério. Hoje eu tenho 25 anos. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Sério? Então... Com o meu amadurecimento junto a isso, eu entendi que, além de ter a música eletrônica, ou tirar o pé do chão, eu precisaria ter um momento onde colocasse os pés no chão, eu podia falar também de jovem para jovem. Então, essa foi a chavinha que eu acho que virou meu ministério e começou a abrir portas em outros lugares do Brasil. Uau. E também mudou um pouco a perspectiva daquela pessoa que vinha, às vezes, com um monte de pedra na mão no evento já, porque esse é só DJ, só vai tocar música eletrônica. Sim. E às vezes lá no meio, um jovem lá de 15 anos parava para falar do amor de Cristo numa praça pública para um monte de jovens. Sabe? Então, aquilo eu acho que tirava o armamento das pessoas e entendiam o propósito por trás daquilo. Caraca. E no meio do caminho, eu também escrevi um livro falando sobre santidade, sobre relacionamento na juventude, sobre juventude em crise, vários assuntos que eu via naquela época, onde eu também estava crescendo naquela mesma geração, via assuntos na minha escola. Então, foi algo que foi bem especial, assim, sabe? Eu acho que veio acompanhando um pouco da minha maturidade, do meu crescimento. E esses tempos eu estava pensando assim, cara, será que eu vou ser o DJ quando eu tiver 40 anos? Será que ainda vai ser o mesmo? DJ bombado. O mesmo, né, veião, bonitão. Será que ainda vai ser o mesmo chamado ainda na área da música eletrônica? Será que talvez Deus futuramente não vai me levar para a área pastoral, cuidar de jovens ou algo nesse sentido? Então, eu tenho refletido muito sobre isso, porque o crescimento tanto do meu ministério quanto o pessoal veio acompanhando junto, né? E que legal, tu foi sensível à voz de Deus, porque aquilo que tu estava vivendo, tu conseguir documentar isso através do livro, acaba sendo um manual para quem tá chegando. Sim. Para quem tá chegando. E era legal porque eram assuntos, cara, que eu via várias igrejas tendo esses tabus para falar com os jovens na igreja e usavam, às vezes, a experiência de um moleque, que eu também era um jovem naquela época, usavam aquelas experiências para falar nas células, para falar nos cultos jovens. Então, virou algo bem especial, assim, sabe? Na vida de algumas igrejas, assim, marcou bastante, porque acho que as pessoas conseguiram usar um pouco da experiência que eu tive como jovem também e repassar aquilo em diante. E eu, literalmente, nunca tive um contato com o mundo. Um dia eu tive ministrando num centro de recuperação, num desafio jovem, assim, e eu cheguei lá e fiquei pensando, que eu vou ministrar pra esses caras, velho? Nunca fiz nada, nunca usei droga, nunca bebi, nunca... Graças a Deus. Cara, nunca nada. Meu testemunho, eu sou um ex-nada. Sim. Entendeu? E eu fiquei, antes de ministrar, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar pra esses caras? Eu tava com aquele peso e Deus falou pra ele, cara, fala a tua verdade pra eles. E eu falei a minha verdade, falei que nunca fui um DJ secular, nunca fumei, nunca usei droga, nunca roubei, nunca matei, nunca destruí, nunca precisei de nada disso pra ser um jovem feliz. Falei o meu testemunho, contei, e no final chegou um cara, tinha acho que, sei lá, o dobro da minha idade, eu tinha uns 16 anos na época, e o cara falou assim, Matheus, que idade tu tem? Eu falei, tenho 16 anos. Ele falou, cara, eu queria ter tido a mesma oportunidade que tu tem com a idade que tu tem. Porque se eu tivesse conhecido a Cristo quando era novo, talvez eu nem estaria aqui hoje. Velho, eu me senti assim, privilegiado, sabe? Por ter, desde novo, ter conhecido a Cristo através do meu irmão dependente químico, que conhece, entendeu? Então eu vi que Deus mudou todo um roteiro que talvez hoje, pelo meu amor à música e tudo mais, se eu não tivesse conhecido a Cristo, talvez eu poderia ser mais um dependente químico da família. Poderia hoje ser mais alguém que estivesse hoje tocando música eletrônica aí no mundo, para um lado e para o outro. Né? E Deus levantou no meio do nada ali, levantou uma plantinha que veio germinando, veio crescendo. Que bênção. Eu vi que tu falou que tu já foi para outros países também. Sim, eu estive já no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e... Somente. Cara, aqui mais no nosso eixo aqui de momento. Tive um convite uma vez para ir na Bolívia também, numa igreja bem legal do Cash Luna. É na Bolívia, né? O Cash Luna. Guatemala. Eu tive um convite para ir lá uma vez e acabou não rolando. Mas é um evento bem legal que eles fazem lá só de música eletrônica, assim. Sério? É um dos maiores no mundo todo, assim. Cara, música eletrônica cristã. E vou te dizer, pastor Leito, vamos lá. Muito legal, Tanto cara. que o vídeo dele do start, da questão do momento difícil que ele passou ministerialmente, ele conta a história do do Peter Pan. Aí a gente modelou até quando nós lançamos o vídeo aqui de aniversário de 10 anos, inauguração desse auditório aqui.
Então a gente tem um carinho muito grande. Participamos da conferência destino do Thiago Brunet, e ele foi um dos palestrantes e colocamos no coração, nós vamos em Guatemala. Só que agora, vamos sem dizer a data, a gente não vai. Mas vamos organizar. Não, e legal ver as igrejas se abrindo para isso, né? Porque Muito lá legal. eles fazem um festival, hoje tem no mundo secular, tem o Tomorrowland, que é a maior festa de música eletrônica secular, né? Inclusive esse final de semana estava acontecendo aqui no Brasil, em São Paulo. E, cara, reúne milhares de jovens para ir lá ouvir os maiores DJs seculares do mundo. Lá eles fazem um festival, cara, tão bonito e grandioso quanto o secular, somente com DJs cristãos, e no meio desse festival tem apelo, tem palavra de Deus, tem ministração. O evento que é, né? Meu Deus. Então, cara, é a igreja se movendo fora das quatro paredes, sabe? Rompendo aquelas barreiras, o preconceito, rompendo tudo isso. E vindo de líderes assim, que são renomados no meio cristão, mundial, porque o Cash Flow é um fenômeno. Sim. Né? O cara usa disso por Deus. Isso é muito, muito importante, que ele acaba validando esse trabalho e acaba abrindo outras oportunidades. Temos mais uma pergunta aqui. Você acredita que hoje em dia ainda existe um bom número de pessoas que não concordam com diferentes estilos musicais no meio gospel? Tem aquele que, não concordo, não é de Deus. Eu acho que sempre vai ter por causa do gosto pessoal, né? Chega a sentir isso na igreja, percebe assim? Ou não? Eu acho que sim. E é engraçado que às vezes eu vou tocar em algumas igrejas que eu tô tocando e tá desde a tiazinha lá, a senhorinha dançando e a criança, e tem igrejas que eu toco que às vezes pega mais o pessoal adolescente. Às vezes o pessoal adolescente também é meio preso, ou às vezes gosta de algum outro gênero musical e pega mais os adultos. Então, eu acho que vai muito do gosto pessoal, mas eu vejo que ainda tem. Sim. Existe a resistência. Ainda tem resistência. Eu acho que acaba sendo quase que cultural, né? É cultural. Porque se a gente analisar, vamos dar um exemplo aqui no interior do estado mesmo, de repente vai ter uma resistência maior, porque é mais... Sim, o gaúcho ele é muito bairrista, né? Assim, faca na bota, eu acho que a nossa cultura é muito resistente, né? E acho que até para o evangelho em si chegar nessas pessoas é muito... Até porque o nosso estado é um dos que menos cresce, né? Menos crescia, né? Até hoje, né? Mas por isso, exatamente. Por essas barreiras, claro, é criado-se uma barreira, e aí é onde tem que ser gaita e violão, essas coisas, e aí o evangelho, daí o que acontece? Satanás coloca uma cultura, né, que qualquer outro tipo de coisa não é de Deus. E aí as pessoas começam a acreditar naquilo mesmo, e aí o evangelho começa a parar. Acaba sendo convencido. Mas, pastor, tu com o Leão do Judá, todo esse tempo na rua também, né? Porque eu tô aqui no meio de dois fenômenos. Eu só não canto, né? Mas eu tô fazendo aula de voz, então tô te ganhando. Se for cantar, eu não sei. Se for cantar, eu não sei. Mas eu tô fazendo aula de voz. Teve alguma experiência, assim, tipo nas igrejas, alguma resistência, alguma coisa que gerou algum desconforto? Ou sempre foi mais tranquilo pelas conexões? Teve bastante, porque quando nós surgimos com a banda em 2007, a gente veio passando uma transição. Né? Logo no começo nós éramos a Assembleia de Deus, né? E aí começou a mudar o repertório. Então as igrejas que nós tínhamos ido, quando voltamos lá, deram uma mudada no repertório. Mudou o cabelo, o pastor Éder. Não, mas pode o pastor Éder vai ser o Juruna, rapaz. Não, mas é fato, teve uma situação, várias, que os meninos começaram a deixar a barba, né? Ah, sim. O Michael, né? Do Michael. O pastor da igreja não quis que os guris tocassem e não tirasse a barba. Na hora do evento. Não acredito. Mas e daí? Tiveram que tirar. Já pensou? E aí começou. E hoje, essas mesmas igrejas, os caras tocam de brinco, barbudo, cheio de tatuagem. Mas era um momento, né? Era um momento. Que a igreja também estava passando uma transição, essa mesma igreja. Teve um que se implicou com o cabelo do pastor Éder. Sério? Sim, que logo no começo ele tinha um cabelo que nem agora, quase. Aí daqui a pouco ele começou a fazer um moicano, que tava assim, um cone. E os caras falaram, esquisito, né? Eu falei, mas homem, questão de gravata. Sim. Tinha alguns congressos que, enfim, então, as barreiras aconteceram. Então, assim, as questões de te convidar daqui um pouco e no final não temos nada para te oferecer. Nossas mãos são vazias. As mãos são vazias. Então, assim, aconteceu muitas coisas. Então, a gente tinha motivos para parar e tinha motivos muitos para continuar, porque nós tínhamos um propósito, né?
E sabe o que me impulsionava? O Matheus falou do Rock in Rio. Me impulsionava a fazer as coisas e comprar as coisas e adquirir, porque a gente via as bandas aí do mundão aí com baita ônibus, carreta. Sim. E aí eu alimentava para a galera que um dia nós teríamos, mas no momento nós não tínhamos nada, nós tínhamos 2 caixinhas de som. E aí eu consegui enxergar que nós teríamos um ônibus, nós teríamos várias coisas. É só o visionário para conseguir ver isso, né? E aí ia colocando na cabeça da gurizada, só que daí tinha alguns líderes também que diziam, cara... Não vai por esse caminho. Não mexe com essas coisas, não. Não vai, porque... Tu vê, vão se gastar, se desgastar. Mas eu acreditava naquilo. Eu acreditava que o reino de Deus... Por exemplo, assim, ó, entre tu fazer uma mensagem e tu ter uma estrutura, e que nem o Matheus, se ele preparar uma apresentação, e nessa apresentação ter luz, ter fumaça, ter um cenário fantástico, tu também vai estar glorificando a Deus. Sim. Na excelência. Sim. Então, aí é onde era uma grande batalha. Ainda até hoje, né? Mas em tu fazer algo para Deus e num nível grande de honra, Deus é glorificado nas coisas também. Então, isso era uma grande barreira e teve lugares... Porque a gente começou a adquirir as coisas e do carro nós fomos para ônibus, para palco, para isso, para CD e tal, que em alguns lugares não convidaram nós mais e deixaram claro, porque a gente tinha, tipo assim, ó, o Ministério Leão de Judá tinha passado até da visão da igreja, da estrutura da igreja. Mas eu falava para ele, mas o que a gente faz é para servir em prol do reino. Não é barganha, é propósito. Mas nesse tempo, teve muitas... dificuldades assim, muitas, e eu acho que hoje está um pouquinho melhor, mas com certeza, hoje as pessoas convidar ainda a banda vão, mas não era aquela que eu conhecia lá atrás, é da igrejinha de madeira, né? Sabe, Jesus só falava ali, não, ele também fala lá, né? E também vai falar no palácio, né? Exato. Até eu falei pro Matheus, Deus tirou o povo do Egito, né? Mas o Egito, o povo não tirou Deus do deserto. Ficou 40 anos com ele lá. Só que Josué pegou e tirou Deus do deserto. Uau. Então, assim, ó, as igrejas hoje, tipo assim, ó, Jesus só falava na igrejinha lá de madeira. Não, ele continua falando lá também. Com certeza. É só chamar a presença dele para lá que ele vai. Glória e também ele também vai ser glorificado na igreja do Caxiluna, com 15 mil, 30 mil pessoas. Aqui na Life Feed. Fenomenal. Entendeu? Então, é tu saber... E aí, o legal que o Matheus falou é um pouco da história, né? Começou com 8 anos. Né? Às vezes as pessoas... E agora, a estrutura... E o artista também, às vezes, tem um pouco daquela sensibilidade de entender que aquele lugar, por exemplo, às vezes numa sexta-feira tu tá tocando no Cash Luna, numa igreja de 15 mil pessoas, às vezes no sábado tu vai estar tocando numa igreja que a realidade dela é 100 pessoas. E tá ok. E na igreja da sexta-feira tinha um painel de LED de não sei quantos 1000 metros quadrados e toda aquela função. E no sábado tinha as 2 caixinhas que o Ayrton mencionou. E que tu vai ter o mesmo coração nos 2 dias para entrega e que Deus vai fazer através de ti. Com ou sem estrutura. É o propósito. É o propósito que te move. Se o propósito te move, o ambiente não importa. Exato. Nossa, é isso. E a Bíblia acaba sendo clara. Se a gente é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Né? A primeira vez que eu preguei para 10 mil pessoas, não foi para 10 mil pessoas. Foi para 8 pessoas no sábado de manhã. O pastor esqueceu que eu chegaria no sábado e acabou não marcando uma reunião em jejum pastoral com os líderes e com a liderança. Eu cheguei de manhã cedo, cara, casualmente, quando era a conexão, era lá no Amapá, quando eu cheguei em São Paulo, mandei mensagem para ele. E ele acordou e viu, dava tempo, né, dele ele no aeroporto me pegar, né. Me pegou e tal, me recebeu muito bem e tal. Até, inclusive, hoje o menino dele congrega com a gente aqui, o Chagas, né, o pastor Chagas. E, cara, entramos no carro, ele falou para mim assim, Matheus, cara, fiquei feliz e tal, mas eu tenho que te pedir perdão já agora. Eu falei, mas o que houve, pastor? Homem, esqueci, achei que tu vinha amanhã, achei que tu vinha de noite, ou amanhã de manhã, não marquei o jejum, cara. Hoje é sábado, a maioria do pessoal trabalha, fica na bênção. Aí eu consegui alguns ali, acho que vai dar uns 30, 40, mas eu tive que ligar agora, em cima da hora. Falei, pastor, tá tudo certo, fique tranquilo. Chegamos lá, ele falou que uns 30, 40, tinha 8 pessoas, contando eu e ele. 6. Tinha 6.
ficou com vergonha. Um pastorzão, queridão, hoje descansa em Deus, um homem que me ajudou muito, me aconselhou, me abriu os olhos para muita coisa que existe hoje, a Life Peace existe hoje. Ele me falou exatamente assim: meu filho, eu não vou fazer, eu não tenho como fazer porque eu já sou velho. Quem que vai continuar? Mas tu tá no vigor, na força, tu sim pode iniciar. Porque esse sistema, ele usou a palavra, né? Isso aí vai destruir você, vai engolir você, tu vai se tornar uma árvore infrutífera. Nunca mais vou esquecer. Quando ele falou aquilo, eu fiquei meio perturbado. O Daniel tá ficando louco. Louco tava eu quando tava enxergando, né? Aí ministramos, tudo chegando no final, ele me pediu perdão. Falou: rapaz do céu, te trouxe lá de Campo Bom, Gaúcho, para 6 pessoas, deu 8 comigo e com você. Falei: pastor, se eu não valorizar um pouco, Deus nunca vai me colocar no muito. E tá tudo certo. Eu preguei como se tivesse pregado para 1000 pessoas. E às vezes a mensagem foi para aquelas 6 pessoas, cara. E foi uma benção, foi uma benção. Aí eu fiquei uma semana lá, preguei em todas as igrejas, ele tinha 5 igrejas. Preguei de manhã, de tarde, de noite, fui para a rádio, fiz tudo. Deus, eu nunca preguei tanto na minha vida. Só que meu voo seria na segunda de noite, 4 horas da manhã, de segunda para terça. Então não valeria a pena dormir. Ele falou: vamos ali em uma cidade vizinha para nós participar de um evento lá com o pastor, não vou lembrar o nome dele agora, mas é um dos maiores pastores que trabalha com a questão de evangelização, assim. O cara era incrível, incrível, incrível. Eu falei: vamos. Aí nós indo assim, ele ligou pro pastor, né? Ele falou: ó, é 7 dias de culto, hoje é o 8º, segunda-feira é o culto e ação de graça. Então não vai ter muita gente na igreja. O que eu pensei? Calculei as igrejas dele, a maior igreja dele, a sede tinha 500, foi o último dia que eu preguei no domingo. Pensei: vai dar umas 600, 700 pessoas, vai ter tudo certo, mas aquele cálculo normal, assim. Daí nós ligou pro pastor: pastor Luci Francis, tudo bem? Aí ele falou: ô Daniel, tudo bem? E ele tinha aquele costume de atender o telefone já no Viva Voz, né? Eu ouvindo, né? Falou: estamos indo aí, um gaúcho aqui para né, desfrutar contigo aí, o culto de ação de graça e tal. Ele falou: sim, 7 dias de festa, hoje é um culto só de agradecimento. Aí ele falou assim: e o gaúcho é bom? Aí eu ouvindo, né? Aí eu não tem como falar. Sangue de Jesus, né, pastor? Aí ele falou: rapaz, é bom, pregou toda noite, desde tal dia, tá aqui comigo e tal e tal. Aí, cara, eu senti Deus ali, porque ele falou exatamente assim: Deus acabou de falar comigo e disse que é para mim dar uma oportunidade pro gaúcho. Aí eu me emocionei, senti Deus, o pastor Daniel começou a falar em línguas ali e tal, e virou um momento espiritual assim, incrível, em 1 minuto de ligação. Ele disse: então já estamos chegando aí, desligou e tal, e ele olhou para mim e disse assim, o pastor Daniel falou assim: nunca alguém teve a oportunidade de pregar no culto de ação de graça. É sempre ele, porque ele é o presidente, ele é o visionário, ele que faz isso. É Deus mesmo fazendo você lá para te honrar. Aí tudo certo. Eu falei: fiquei feliz, né? Aí já calculei: 500, deve ter umas 400 pessoas. Pensei assim, umas 3 quadras, diante de Deus eu te falando isso, umas 3 quadras antes de nós chegar no tal da igreja, eu vi um barulhão, homem. Mas um barulhão. Eu perguntei pro pastor Daniel: pastor, tem estádio de futebol aqui? Ele deu uma risada. Mas dava ver aquele, não dava para entender o que era, mas aquele, sabe um estádio de futebol? Aí ele pegou e falou assim: não, meu filho, logo tu vai entender. Mas eu nem passou pela minha cabeça. Foi chegar mais perto, carro, um absurdo de carro, um lado esquerdo, assim, que era o estacionamento, sei lá quantos mil carros tinha. Eu falei: meu Deus, pastor, o que é isso? Você falou: nós estamos uma quadra da igreja, o barulho que você viu é a igreja. Eu falei: tá, mas quanta gente tem? Hoje deve ter umas 10 mil pessoas. Deus, quando a gente chega assim do lado do altar, fomos chegando, Deus falou no meu coração: tu entendeu e valorizou pouco, agora eu estou te colocando no muito. Quando eu entro assim para toda a estrutura, eu dou de cara com um coral de 1000 vozes, 1000 pessoas no coral cantando, tudo vestido de branco. Homem do céu, parecia que eu estava entrando no céu. Aquelas 1000 vozes cantando. Aí a gente fez a volta, quando eu olhei para aquela, eu não tinha visto tanta gente na minha vida dentro de uma igreja. E nós chegamos assim, daí o Daniel me deu uma apertada na mão e disse assim: ó, viu, só uma coisa, tu não demora. O tempo que ele te dá, se tu te der 20 minutos, fala 19, 18, 17, não fala 21. Mesmo que Deus falou contigo, ele te tira o microfone. Os pastores mais tradicionais falaram: deixa comigo. Aí ele olhou para mim e disse assim: o gaúcho vai passar aqui, né, e tal, uma igreja muito fervorosa, sabe? Aí ele passou para mim cantar, para mim ministrar. Aí ele falou assim: tu tem 15 minutos. Aí o Daniel deu uma olhada para mim, tipo assim, né? Cara, eu falei 10 minutos só. A igreja vinha de 8 dias de festa. Foi incrível, Deus marcou aquela noite. Depois a gente fez várias conexões. Então são essas coisas, que muitas coisas são ruins, que a gente tem experiência. Daqui a pouco você olhasse para um de pessoas, vocês que tinham, vim lá do Rio Grande do Sul. Não. Eu vim lá com a igreja que tinha 10 mil pessoas, mas eu vou cantar para aquela com as 2 caixinhas, porque eu vim aqui com propósito, para o nome de Deus se glorificar. Propósito é maior. Cara, a última pergunta.
Tem uma aqui, ó. Conte uma experiência que marcou a sua carreira. Cara, a primeira experiência, eu acho que foi a que mais me marcou, assim, quando eu entendi realmente a questão do propósito pelo qual eu estava fazendo a música eletrônica e indo aos lugares. Que foi uma vez eu estava tocando num lugar e confesso, assim, sabe, depois quando... Eu ainda não estava naquela época de pegar o microfone, ministrar e tudo mais. Estava sendo somente música eletrônica. Pensa num dia que eu não precisei falar um ai. Sim, sim. E eu imaginei, tá, toquei. Só toquei. Somente música. Que é o que muita gente fala, só só música. Cara, terminou aquele evento e foi um evento onde era mais voltado a música urbana, assim. Tinha rap, depois tinha música eletrônica, aí teve alguns ministérios de igreja, assim. Foi um evento menor, assim, tal, numa igreja. E no final daquele culto, aí chegou uma menina em mim e... Geralmente o pessoal vem no final do culto pra trocar ideia, pra tirar foto, pra conversar. E chegou uma menina assim, ela ficou meio acanhadinha, ficou no canto, assim. Depois que todo mundo tinha tirado foto e tudo mais, ela chegou em mim e falou assim, obrigado por tu ter vindo hoje, eu fiquei muito feliz. E eu posso falar algo contigo? Eu disse, claro, pode. Daí ela pegou e levantou assim a manga do casaco, tava toda cortada, assim. E ela disse, eu sofro de ansiedade, depressão e eu queria tirar minha vida hoje. E aí minha amiga me convidou para vir aqui. Eu gosto muito de música eletrônica. Caraca. E é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser um jovem que nem tu, assim, que serve a Deus, que tem essa felicidade. Eu disse, cara, tu não falou nada. Os outros ali ministraram, pregaram, falaram um monte de coisa. Eu nem ouvi tua voz direito e tu me passou essa alegria. Ela usou a palavra energia, passou essa energia. E depois daquilo ali eu saí, cara, e fiquei pensando, cara, talvez Deus me levantou, talvez não, Deus me levantou para alcançar literalmente aquela pessoa naquele dia. Exatamente. Né? Assim como Deus já me levou a lugares, por exemplo, como o Planeta Atlântida, onde nenhuma igreja entrou lá dentro. E em 20 e poucos anos de Planeta Atlântida, nunca entrou um cristão lá dentro para tocar música evangélica, né, cristã dentro do Planeta Atlântida. E há uns 4 anos atrás, antes da pandemia, eu toquei lá dentro, na tenda da Coca-Cola, e dei ainda... Tipo assim, tava tocando... O Planeta Atlântida são vários palcos, né? No palco principal tava tocando na hora, eu acho que não lembro quem é que tava tocando. E no palco alternativo tava tocando a banda Melim, que era uma banda que na época tava estourada. E tipo assim, bem na hora que eu fui entrar pra tocar, um pouquinho antes tava tocando um DJ de funk, assim, só uns funkzão bagaceiro, só uns negócios... E mais uma vez eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? E Deus, mais uma vez, cara, fala da tua verdade, do teu propósito, que foi pra isso que eu te levantei. E na hora que eu comecei a tocar, deu uma chuvarada, os 2 palcos pararam e a galera toda reuniu naquela tenda da Coca-Cola. Deus mandou Meti marcha em música eletrônica e no meio parei. E eu sou um DJ cristão, eu tô aqui pra falar de Deus pra vocês. E, cara, no meio daquela galera toda, quando vê, tem filho de crente lá dentro, tem uns desviados lá dentro. E depois, quando eu saí de lá, mais uma vez, a gente sempre fica naquela autoafirmação. Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Entrei no Twitter lá, tinha um monte de tweets, assim. O planeta tava legal, mas aquela parte com o DJ de Deus lá tava muito maneiro, tá ligado? Então, que legal, eu acho que experiência, né? Essas experiências eu acho que vem marcando e realmente me fazem entender que o propósito que Deus colocou pra mim não é só o só a música eletrônica, mas há um propósito realmente de alcançar vidas, de chegar no perdido. E, logicamente, quem gosta de música eletrônica vai se identificar com a musicalidade, mas a palavra de Cristo sempre está nas letras, na conduta de vida. Ou quando entrar no meu Instagram lá, vai ver que é uma pessoa que realmente, né, tem uma vida com Deus, que não é só um chamarisco ali para fazer algo sem propósito. Existe um propósito. Pois bem, chegamos ao final da nossa programação. Matheus, muito que obrigado. Legal, cara. Pô, obrigado pelo convite para estar pastor aqui com vocês. Também, né? Sempre que pode, né, pastor? Mas está aí com a gente também, fez essa conexão. Eu não sei se a gente avisa, fala, a gente anuncia pra galera. O que tu acha, professor? Será que falamos alguma coisa ou não? E aí? Gente, nós temos uma notícia incrível para dar para vocês. Não sei se eu falo, se o pastor Eito fala ou se o Matheus fala. O que tu acha, Tô por vocês. Porque a gente vai gerar curiosidade. Eu faço um corte aí pra galera saber se não tem que olhar o podcast.
Pode ser. E aí, o que tu acha? Vamos nessa. Mas vamos deixar registrado. Pode ser? Tu quer anunciar, então? Pode ser. O que tu vai dizer pra nós? Então, eu estou morando agora em Novo Hamburgo, pertinho da igreja, e eu quero estar em comunhão agora com a igreja também, congregar aqui na Life Peace com a galera. E era algo que eu já sentia no meu coração antes. Antes da pandemia, eu já pegava algum culto ou outro aqui junto com vocês, porque eu sempre gostei da visão da igreja, e acho que até um dos motivos da gente ter essa aliança por tanto tempo foi por vocês se identificarem com o meu ministério e eu me identificar com o de vocês. Então, agora estando mais próximo, sem dúvidas, aqui quero que seja minha casa também. Que honra, a gente fica feliz. E uma coisa que eu sempre falei, pastor Ayrton, a tua postura, né? Tu é um menino incrível, tu é um cara que tem desenvolvido esse ministério muito legal, sério. Também sempre gostei do Vini, alguns contatos. O Vini é meio louco, né? O doidinho da família. Mas amigão, tenho um carinho muito grande por ele, muito verdadeiro, que tiver que falar, ele fala mesmo e tá tudo certo, né? Mas a tua postura, né, na apresentação, na ministração, sempre comunicou muita verdade e muita sinceridade. Então, poder estar recebendo você aqui com a gente, para nós é uma honra, a gente fica muito feliz mesmo. Eu falei no culto, não lembro se foi quinto ou domingo, eu falei que eu estava sentindo que muitas coisas na Life Peace, em vários aspectos, em vários ministérios, nós estávamos indo para novas fases, novos ciclos, que coisa boa estava chegando. Então, eu identifico isso, né, pastor? Amém. Você... Vim para dar trabalho. Então, eu acredito que vai ser muito, muito... Amém. Nós temos uma galera jovem aqui que são bênção, estão juntos, são incríveis. Né? Nós temos um trabalho com o pastor Ayrton hoje, que o Ministério das Células é o maior ministério, e a gente vai para um novo ciclo também, né, pastor? A gente tem orado a respeito disso. Então, cara, 2023 está terminando, né? Temos mais 2 meses e meio, mas 2024 nós vamos entrar arrebentando. Tem muita coisa top para acontecer. O Hamburgo tem célula, né? Isso. Eu quero... se é para entrar, vamos vestir a camisa do time e vamos estar junto, de verdade. Né? Eu acho que o Matheus, não só pela questão da música, mas ele vai ter muito a agregar, né? Muito agregado. Ele trabalha também com marketing digital também. Sério? Sim. Falou de mesa, tem uma mesa de som esperando ele também ali. Isso, cara. É servir, né? Que é algo que eu realmente amo. E também poder ter pessoas por perto para somar também. Sabe? Aquele dia que tu tá precisando bater um papo com alguém, trocar uma ideia com alguém. Ou, não tô legal. Quero comer uma pizza numa sexta-feira. Tem algum amigo da igreja que vai ter um papo legal pra gente agregar, somar, crescer junto, sabe? Cara, isso, a gente tem um lema aqui, né? Que ninguém larga a mão de ninguém. E não largamos mesmo. A não ser que a pessoa não quer. Se a pessoa não quiser, nem Deus pode fazer, né? Eu tava falando... se quiser, não tem. E essa questão do trabalho, tem muita coisa para fazer, para somar no reino de Deus, né? Então a gente se une num propósito, que é eu poder ser canal para abençoar as pessoas e através... Eu estava falando antes de chegar, o Vlad toca. O Matheus é o técnico de som que completa o ministério do Vlad. Aí vai ter o senhor que vai pregar. Aí vai ter alguém lá da célula, ou que alguém vai estar servindo, que vai ajudar a ministrar. Eu falei pro Matheus, Deus vai chamar alguém só para ser um semeador. Ele nunca vai pegar o microfone. Né? Ele nunca vai pegar o microfone, mas ele vai estar pregando todos os cultos. A semente dele vai estar indo em outros lugares, vai estar indo que nem uma galera ajudou, a gente foi em Taquara lá com 20 pessoas, mas uma galera que ajudou nem conseguiu ir, mas a semente deles proporcionou que a gente fosse lá. Como que Deus vê isso? Nossa. Não vê só quem foi, ele vê todo mundo que fez. Mundo e isso é o reino. Então, quando a gente... a mão, né? Qual o dedo que é igual? Sim. Machuca um para ver se não dói o corpo inteiro. Exato. Então, isso é o reino de Deus. Então, seja bem-vindo, Matheus. Obrigado. Essa casa é tua, saiba que vai ter pastores e amigos que vão estar contigo. Amém. Nos momentos bons, momentos felizes, em tudo. A vida é isso, né? É uma família. A vida um dia tá legal, outro dia não tá, mas tendo pessoas por perto no mesmo propósito, na mesma visão, cara, poder contar. Um levanta o outro e, como a gente tá falando, é uma cadeia de produção, né? E no final todo mundo cresce junto, estando no mesmo propósito. Gente, chegamos ao final dessa programação, mais um Global Podcast com o propósito de edificar a sua vida. E hoje, né, com o Matheus Lazzaretti, o pastor Ayrton, que trouxeram essa notícia incrível,
vai ser bênção. Life Peace indo para uma nova fase e você faz parte disso. E se ainda você não faz parte, você é nosso convidado para participar das nossas reuniões. Eu desejo a você muita saúde, paz e prosperidade. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.